E aí galera, aqui é Ken do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. O anime que retorna aqui pro canal é Dr. Stone, que por sinal teve mais um bom episódio, eu achei bem divertido, achei até tenso, teve uns momentos bem complicados, mas foi muito bom, me diverti bastante. E antes de comentar, peço aquele like pra você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso pessoal, o que acontece é que nesse episódio a gente vê aí mais uma aventura pra conseguir fazer mais materiais, ou pelo menos matérias-primas para o remédio. E o produto necessário agora seria justamente aquele que traria mais perigo para os personagens, tendo em vista que o próprio protagonista já tinha falado isso pro Garou. E o Garou, no caso, agora tem ali a sua lança de prata, que isso seria, no caso, um item essencial para essa missão. E o que acontece é que a gente vai vendo que tanto a Kohaku como o Chrome e o Garou, juntamente com o Senko, eles partem em direção ao encontrar, no caso, qual seria o tão precioso produto mineral aí que eles precisariam pegar. E o que acontece é que durante todo o caminho a gente vai vendo que o Garou, ele é meio que um guarda-costas, ele tem que ficar na frente mostrando a lança dele, para que no caso ela fique escura, ela fique preta, demonstre que há algum perigo, ela funciona como um sensor. E o engraçado de tudo isso é que o coitado do Garou, mano, ele tem muito medo, pelo menos ele demonstra medo pra caramba. Eu não imaginava que ele era tão medroso assim. Eu sabia que ele já não era tão corajoso, mas muito assim eu não sabia. Até mesmo a gente vê que ele chega a ser um pouquinho chatinho, porque ele fica com medo e ele fica se tremendo toda hora e tal. E eu não curti muito não isso não. Mas cada personagem tem suas qualidades, eu vou fazer o que, né? E o que acontece é que a gente acaba vendo que eles já acabam encontrando o local que eles tanto precisavam encontrar, que é no caso uma poça gigantesca de ácido sulfúrico, muito poderoso e até mesmo chega a ser bonito, né, visto de longe, aquela água brilhosa. E o que acontece é que a gente vê que tem um momento que o próprio Garou, quando ele vai chegando ali perto, ele começa a ser traído pela beleza daquilo ali e começa a ter um problema mental. O que acontece é que ele começa a ser afetado pelo ácido e o ácido começa a fazer com que ele tenha ilusão. Ilusão é essa que faz com que ele se aproxime cada vez mais perto ali daquela poça. E aí aqui aparece o grande inimigo da história. No caso, o mangaka que resolveu fazer ali daquele negócio uma batalha shonen. Vou dizer a você que eu não curti muito, mas ainda assim é bem legal e é uma coisa diferente, né? Deu uma característica, ou pelo menos um visual diferente à natureza, fazendo dela um inimigo de fato. E o que acontece é que a gente vê que sai dali feito um anjo, uma mulher que seria muito bela e começa a atrair o Garou, velho. Foi interessante de ver isso aí. Onde no fim o que acontece é que o próprio Senko salva ele por muito pouco, onde quase ele teria morrido se não tivesse sido salvo. Onde a gente vê que os pássaros que passam perto daquilo ali acabam caindo e sendo consumidos pelo ácido. Sabendo de todo esse perigo e da situação tão terrível que tá ali, você realmente vê que é a necessidade de fazer uma máscara. Sem uma máscara não tem como chegar ali não, porque eles iriam morrer na hora se chegasse tão perto para pegar material. E aí é que é feita, no caso, a máscara. E no momento que é feita a máscara, temos uma parte muito importante com relação à ciência, com relação à amizade, que é justamente sobre o Senko e o Chrome. Eles começam a ter uma conversa e o Senko começa a falar umas coisas importantes para ele, que seria justamente o Chrome ser o seu aprendiz e ser o seu legado. No caso, ele já planeja deixar todo o seu legado, todos os seus ensinamentos, todos os conhecimentos que ele tem, que são extremamente valiosos para aquele mundo, para o Chrome. E por conta disso, ele não poderia ir com ele para aquela missão, porque caso o Senko morra, o Chrome de fato seria aí o escape para que a ciência continue vivendo e que o mundo se reestruture novamente. O Chrome não aceita isso de jeito nenhum, porque ele simplesmente vê que ele está sendo botado para trás, ele simplesmente só vai ser o substituto, ele não vai ter nenhuma atuação naquele crescimento de novo mundo. E aí o que ele fala é que ele é amigo do Senko, e por conta dele ser amigo do Senko, por mais que ele aceite a realidade de que a ciência deve prevalecer, ele não aceita a realidade de que ele deve abandonar seu amigo numa missão tão perigosa e ao mesmo tempo importante. E ele até mesmo fala que os cienceiros, no caso os dois, devem estar juntos para que as coisas aconteçam. Ou até mesmo ele diz que isso é ilógico que ele está fazendo, ele está agindo com um pensamento mais pessoal e querendo proteger o Chrome. No caso eu acho que não, mas mesmo assim o Senko chega a enfatizar mesmo que não é isso. Ele pensa com a lógica que está pensando em defender a ciência e não proteger o Chrome em si. Mas no fim das contas o que acontece é que o Chrome consegue convencer ele, dizendo que no caso pode acontecer que ele precise de ajuda e se o Chrome não estiver lá ele vai acabar morrendo.
É engraçado isso porque até mesmo o próprio Senku chega a dizer que isso não seria nem possível, porque se ele entrar em contato com o ácido ele vai morrer rapidamente e não teria nem como o cara salvá-lo. Porém ele diz: pode ter 0,1% de chance de acontecer alguma coisa e você me salvar. E a gente vai junto então. E com isso, eles acabam até mesmo despertando o interesse da Kohaku, que estava ouvindo escondidinha. E aí ela começa a lembrar do passado dela, que fala um pouco sobre por que é que ela é assim, toda bruta, fazendo as coisas de todo jeito e tal. No caso, o que acontece é que ela seria o legado da Ruri. Da mesma forma como funciona ali a questão do Chrome com o 5. E por conta disso, todo mundo estava se preparando para poder aceitar a realidade de que Ruri iria morrer. E aí ela não queria que isso fosse realmente levado em conta e queria fazer uma forma da sua irmã ficar viva. E se ela aceitasse o fato de que iria levar o legado dos 100 contos, que nem se imagine que seja com ela, a irmã estaria meio que liberada para morrer. E aí que ela começa a zoar tudo, tirar onda, até mesmo ela foi deserdada. Então a deserção dela foi até boa, foi um negócio legal que aconteceu, que ela queria, porque ela queria salvar a sua irmã. Curti muito isso aí, eu achei interessante essa história. E até mesmo aconteceu uma coisa que eu não imaginava. No caso foi meio que uma alternativa de namoro, eu não sei se shippa esse casal. Mas o que acontece é que o Chrome e a Kohaku começam a conversar. E a gente vê que a Kohaku começa a dizer que o Chrome seria perfeito no caso para a Ruri. Porque o Chrome é uma boa pessoa, um bom homem. Sem falar também que no caso não terá essa possibilidade, né? Porque o Girou ou o Kirou, eles vão vencer e um deles vai ficar com ela. E por conta disso nunca haverá o relacionamento entre eles dois. Ele nunca vai poder se casar com a garota que ama. E aí o que acontece é que a Kohaku começa a falar que se servisse de consolo ela poderia casar com ele e ficar junto com ele, pois já acha eles parecidos pelas suas atitudes e tal. E até mesmo chega a dizer que gostaria de saber se ele gostaria de ficar com ela. Claro que ele nega, ele não quer que isso aconteça porque ela é diferente da Ruri. A Ruri é uma coisa e ela é totalmente o oposto, né? Bem grosseira e tal. E até engraçado, tá vendo o cacete dele e tal, rolar uma comédia lá. Mas eu, pô, eu fico pensativo sobre isso aí. O que vocês acham? Vocês acham que serve aí esse casal novo? Dá bem pra chupar, vamos lá, dá sim. Mas eu ainda prefiro com o protagonista. Enfim, o que acontece é que a gente acaba vendo aí que o protagonista faz uma nova máscara pra eles. E aí eles vão em disparada pra poder, no caso, conseguir o ácido. E enquanto isso a gente tem um Girou ali todo desesperado, com medo. E falando que no caso só ele tem medo, os outros não tem medo, o que tá acontecendo? Enquanto isso tá o velhinho fazendo já uma máscara pra ele, porque se ligou que ele tava empolgado, ele queria ir, queria ajudar. E no fim das contas o velho até mesmo dá uma coragem pra ele fazer alguma coisa pelos amigos. E lá na área, lá onde eles estavam pegando o ácido, a gente até mesmo vê que sim aconteceu o que o Chrome tinha previsto, que era alguma coisa poder matar o Senku se ele não tivesse lá. Mano, tem uma bolinha que explode e pinga um pouco de ácido na mangueira, do caso, do seu tanque de oxigênio. E quase que ele morria caso não fosse o Chrome, onde avisou ele a tempo para poder ele fechar. Muito tenso, velho, passou de morrer. E isso é legal, só mostrou que nem toda vez o Senku tá certo, ele pode errar. E tinha ali a possibilidade realmente de acontecer alguma coisa caso o Chrome não fosse. Mas o pior de tudo é que quando o Chrome avisa ele vai voltar para poder falar com ele, né? Simplesmente ele acaba tropeçando e caindo em direção à poça de ácido. Mas a sorte é que o Girou chega na hora, no momento exato, e consegue segurá-lo. Onde a gente até mesmo vê que o Senku fica desesperado por ele não acabar com o seu armazém de oxigênio e tal. Mas eles conseguem se salvar, pegar ali o pote de ácido sulfúrico e agora pode continuar a fazer o remédio para a Ruri. Mano, foi legal esse episódio, eu curti pra caramba. Saiu realmente um pouco da dinâmica dos episódios anteriores, tava muito igual antes, eu tava até falando sobre isso. Mas nesse agora realmente a gente teve a diferença, de fato. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!